Graça e paz. Amém. Você está feliz com Jesus? Deus é bom, né? Glória a Deus por isso. Quero dizer primeiramente que é uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Pastor, obrigado pelo convite. Obrigado, Diego também, né? Diego é meu amigo, na verdade o convite foi o Diego que fez, lá na oficina. Depois ele falou assim, olha, eu só vou perguntar para o pastor se pode. Aí o pastor falou que pode. Então, obrigado, pastor, pela confiança. Qualquer coisa que der errado, você briga com o Diego, tá bom? Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, por nós estarmos aqui. Eu estou aqui com a minha esposa e meu filho, como o pastor já informou, né? Meu filho tem 2 anos e meio e nós estamos em férias, mas com muita alegria servindo ao Senhor e servindo aos irmãos nessa noite. E também é uma alegria sempre poder compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Eu não quero tomar muito do seu tempo, tá? O pastor falou que nós podemos emendar até 1h da manhã, mas não vamos até 1h. Você vai jantar ainda, né? 2 Timóteo, capítulo de número 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler com você os versos de número 3, 4 e 5. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera um pouquinho. Amém, todo mundo achou? Diz assim, ó. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que tenho da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Senhor, eis a tua palavra, nós cremos no poder que dela emana. E nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração rendidos diante do Senhor, com o desejo profundo de que o Senhor possa ministrar o nosso coração, de que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Nós abrimos o nosso coração e pedimos que a tua palavra, que é uma excelente semente, encontre no nosso coração a terra fértil nessa noite. E que essa palavra, Pai amado, essa semente, que ao cair em nossos corações, ela possa frutificar, ela possa crescer e dar o seu fruto. E nós queremos, ó Pai, sair daqui tocados, impactados, renovados. Queremos sair daqui com o nosso coração cheio de fé, alimentados pela tua santa palavra nessa noite. Que em nome de Jesus nós possamos ter uma noite marcante nas nossas vidas. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu fui informado de que vocês têm trabalhado o tema da fé nesse mês, é isso, pastor? E eu não acredito em coincidências. Eu acredito que Deus, Ele trabalha conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu vim também para cá, além das férias, eu vim para poder ministrar num acampamento de jovens, cujo tema também é relacionado à fé. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa pequena semente, que eu creio que, em nome de Jesus, vai gerar muita fé no seu coração. Eu quero falar hoje sobre uma fé sem fingimentos. Eu quero falar hoje sobre uma fé verdadeira, porque a nossa fé, queridos, ela precisa ser muito mais do que declarada com as nossas palavras. A nossa fé, ela precisa ser muito mais do que professada com a nossa boca, mas ela precisa ser uma fé que se movimenta, uma fé que está presente nas nossas atitudes, que está presente no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia. A nossa fé precisa se manifestar de alguma maneira. O que eu quero dizer com isso é que a nossa fé não deve ser somente uma fé de palavras, uma fé de palavras, mas também uma fé de ações, uma fé de atitudes. Você precisa e eu preciso, nós precisamos nos movimentar em fé. A forma como nós vivemos revela se de fato nós cremos em Jesus. A forma como você vive revela se de fato você crê. Não apenas se você diz assim, olha, eu creio em Jesus, eu tenho uma fé estabelecida no Senhor, eu declaro que Ele é o Deus da minha vida, o Senhor da minha salvação. Mas se, querido, isso for algo somente do domingo,
se isso for algo somente de uma reunião de quarta-feira, isso precisa ser para amanhã. Para amanhã, quinta-feira, amanhã, a hora que você acordar, a hora que você colocar os seus pés para fora da sua cama e você sair para o seu trabalho, ali é o seu campo missionário, ali é o lugar onde a sua fé é bem estabelecida na sua vivência. Nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite, porque eu e você, nós precisamos saber, ter essa consciência de que o nosso dever é dever nosso, viver uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que vai refletir Jesus em cada uma das nossas atitudes, em cada coisa que nós fizermos. E para isso, nós precisamos ter um compromisso inabalável com o Senhor. Nós precisamos estar compromissados com Deus, compromissados com a sua palavra. Nós precisamos ter o compromisso de cultivar um relacionamento com Deus. Queridos, um relacionamento que não é cultivado, ele tende a morrer, ele tende a fracassar. E nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus. Nós precisamos cultivar um relacionamento de amizade com o Senhor. Porque enquanto nós cultivamos um relacionamento de amizade com o Senhor vai derramando sobre nós mais da sua graça, mais do seu poder. Quanto mais próximo você está do Senhor, mais íntimo de Deus você está, mais sensível você está também à voz do Senhor. E isso vai te potencializar para que você possa viver uma fé prática. Isso vai te empurrar para que você viva uma fé que se movimenta, uma fé sem fingimentos. E para a gente pensar um pouquinho sobre fé, eu gostaria de falar um pouquinho com você nesse início sobre o que não é a fé cristã. E como um bom metodista, consultando os escritos de John Wesley, Wesley uma vez escreveu sobre a fé, e ele começou a escrever dizendo o que não é a fé cristã. Segundo Wesley, a fé cristã não é a fé do pagão. A fé do pagão é aquela fé que acredita que existe um ser superior, que abençoa a todos aqueles que o buscam. Essa não é a fé cristã. Acreditar que existe um ser superior que abençoa todos aqueles que o buscam, qualquer outra religião não cristã também acredita. As religiões de matriz africana também acreditam que existe um ser superior que abençoa aqueles que o buscam. Essa não é a fé cristã. Essa fé, ela não salva. A fé cristã, segundo Wesley, não é a fé do demônio. E essa fé, querido, é uma fé que nós precisamos tomar muito cuidado, porque é muito fácil ter uma fé como essa. Porque, segundo ele, a fé do demônio é aquela fé em que, a Bíblia diz lá em Tiago, se não me falha a mente, capítulo de número 2, versículo 19, diz assim que os demônios creem e tremem. Eles sabem quem manda. Eles sabem que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles sabem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e eles tremem. Mas sabe por quê que a fé do demônio não é a fé do crente, não é a fé do cristão? Porque eles sabem de tudo isso, mas eles não se submetem à vontade do Senhor. Eles sabem de tudo isso, mas eles não se submetem à palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Eles não se submetem. Essa não é a nossa fé. Essa não é a fé cristã, porque nós cremos na palavra de Deus, cremos na Bíblia, nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, mas o cristão precisa se submeter à vontade do Senhor. Ele precisa ser guiado por fé, ele precisa ser guiado pelo Senhor nosso Deus. A fé do cristão, ela também não é uma fé circunstancial. A fé circunstancial é aquela que, quando tudo vai bem, eu creio, mas quando tudo vai mal, eu já não creio mais. Quando tudo vai bem, eu estou fervoroso, eu não perco um culto, mas é alguma coisa acontecer que eu já desisto, eu não quero mais. Essa fé que ela é guiada pelas emoções e pelos sentimentos, essa não é a nossa fé. A fé do cristão é aquela fé que Hebreus capítulo 11 vai nos dizer, ela é uma certeza, ela é uma convicção. A nossa fé, queridos, ela é uma certeza, ela é uma convicção, ou seja, a fé cristã é a confiança plena e inconteste em Jesus Cristo, em Deus e na sua palavra.
E essa confiança nos leva a uma submissão e obediência a Deus, e que gera em nós uma inconformidade com o pecado, fazendo com que nós venhamos viver uma transformação pela renovação da nossa mente. É uma fé que nos leva a crer de todo o coração. Apesar de qualquer coisa e qualquer circunstância, eu continuo firme. Sabe, muitas vezes, queridos, nós somos hipócritas, e eu me incluo nisso, porque muitas vezes nós cantamos assim: se Deus fizer, Ele é Deus, mas quando Deus não faz, eu abandono, não é? Muitas vezes acontece isso, queridos, nas nossas vidas. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Mas graças a Deus, no decorrer da caminhada, o Senhor vem nos forjando, vem trabalhando o nosso coração e amadurecendo a nossa fé. Nós precisamos, queridos, nos expor diante da presença do Senhor e dizer assim: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Isso não é errado, querido. Você não está pecando se você chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu acho que eu não tenho fé para isso, porque os discípulos fizeram isso. Em certa feita, eles ficaram felizes porque os demônios os submetiam em nome de Jesus. E aí, outra hora, eles estavam tristes porque eles foram expulsar o demônio não saiu. E depois, em dado momento, eles chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe, queridos, nós precisamos ser humildes diante do Senhor. Nós precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus, um coração humilde diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a ter uma fé verdadeira, uma fé inabalável, uma fé em que, se o mundo estiver desabando na minha cabeça, eu vou continuar crendo, eu vou continuar firme. São esses, queridos, que o Senhor procura, homens e mulheres que estejam firmes diante dEle quando as tempestades se levantarem. E fato, querido, é que ninguém está isento das lutas e tempestades. Sabe, há 4 anos no Ministério Pastoral, até falei para o pastor que nós já estamos há 4 anos ali, nomeados em Pinhais, né? Eu e minha esposa, meu filho, mas parece que nós já vivemos uma eternidade em Pinhais, de tantas coisas que já nos aconteceram em tão pouco tempo. E, queridos, quantas lutas nós passamos, quantos problemas nós enfrentamos, problemas eclesiásticos, problemas familiares. Nós não estamos isentos de lutas por sermos cristãos e principalmente por sermos pastores. Mas a nossa fé precisa ser uma fé inabalável, porque é isso que nos sustenta no dia da luta, é isso que nos sustenta no dia da pressão, é isso que vai nos sustentar. E diante disso, né, à luz do texto que nós lemos, isso faz com que a gente reflita um pouco sobre esse tema. Essa é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, e nessa segunda carta eu vejo Paulo incentivando Timóteo, sabe? Com essas palavras, o apóstolo Paulo incentivando Timóteo, dizendo assim: olha, eu sei que existe em você uma fé sem fingimento, e eu sei que essa fé sem fingimento é um legado que foi passado pela sua família. A sua avó tinha uma fé assim, a sua mãe tinha uma fé assim, uma fé verdadeira, sem fingimento algum, e eu sei que em você também habita essa fé. Paulo começa essa segunda carta incentivando demais Timóteo, porque eu entendo que o desejo que Paulo tinha era que Timóteo pudesse ir visitá-lo na prisão. Ele estava sozinho, o capítulo 4 diz que uma pessoa chamada Demas o abandonou, amando o presente século. E ele estava agora, essa é a última carta que ele escreve antes de morrer. Nós sabemos que Paulo foi preso ao menos 4 vezes. A primeira vez que Paulo foi preso foi em Filipos, a segunda vez em Jerusalém, com uma detenção de 2 anos em Cesareia, a terceira vez em Roma. E nessa primeira vez que ele é preso em Roma, ele é preso numa prisão domiciliar, porque ele estava pregando o evangelho, sofrendo ali naquela prisão. Mas quando ele foi solto, sabe o que ele fez? Porque ele não tinha uma fé sem fingimentos, ou melhor, porque a fé dele era uma fé sem fingimentos, ele continuou a pregar. Ele continuou a fazer o que ele fazia. Ele continuou a ser fiel ao Senhor naquilo que ele foi chamado a fazer. E ele então, nesse tempo em que ele é solto, ele escreve 1 Timóteo e também a carta a Tito. Depois de um tempo ele é preso novamente, ele escreve essa última carta, que é a carta que é a última que ele escreve, depois ele morre. Ele é morto, né, melhor dizendo.
Então ele está incentivando o Timóteo a ir ver ele, porque o versículo 8 diz para nós o seguinte, diz assim, ó: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Eu vejo Paulo escrevendo isso numa tentativa de incentivar o Timóteo para que ele pudesse ir vê-lo pelo seguinte: a probabilidade de Timóteo ir visitar Paulo e ser associado ao cristianismo era muito grande. Ele poderia também ser pego, ele poderia também ser preso, e ele poderia também, até quem sabe, por que não, morrer junto com Paulo, naquele lugar. Então, Timóteo, eu sei que a sua fé é sem fingimento, não tenha vergonha do testemunho de Cristo, né? E depois lá no capítulo 4 ele escreve assim: apressa-te em vir me ver. Pensa num homem que estava enfrentando a solidão. Esse camarada era o apóstolo Paulo. E sabe, queridos, tem algumas coisas que nós precisamos entender se nós temos o desejo de viver uma fé sem fingimento. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para vivermos uma fé sem fingimento, isso vai requerer de nós renúncia e, em alguns momentos, sofrimento. Nós não podemos maquiar o evangelho, queridos. Por muitas vezes nós vamos sofrer por amor a Cristo. É a palavra de Deus que nos diz isso. Então nós vemos aqui que para viver uma fé não fingida, isso vai requerer de nós um posicionamento. Um posicionamento que muitas vezes nos farão sofrer, passar vergonha aos olhos do mundo, mas tudo isso porque nós amamos a Deus, porque nós temos uma fé verdadeira no Senhor. Quantos de nós, queridos, têm vivido nos dias atuais, como esse camarada chamado Demas, que abandonou Paulo e amou o mundo? Muitos hoje têm vivido dessa maneira, amando mais o mundo do que amando a Deus. Queridos, não tem como nós vivermos uma fé sem fingimento, se a nossa fé for uma fé maquiada. Hoje nós amamos a Deus, mas amanhã nós não amamos a Deus assim. Amanhã nós flertamos com o pecado. Não tem como, são coisas que não vão bater, são coisas que não vão se misturar. Quantos estão nas igrejas até hoje, mas não se submetem a um processo de santificação? Sabe, eu não sei aqui, pastor, mas lá a gente vê muito isso. Sabe, o camarada às vezes muda de igreja, né? Na igreja que ele estava não estava bom, aí ele saiu e foi para lá. Mas a gente vê, queridos, que o problema está dentro do coração. Sabe, eu quero dizer para você que algumas coisas na sua vida vão começar a mudar quando você se submeter a um processo de tratamento, a um processo de santificação, a um processo de Deus tratar você. Isso vai impulsionar você a viver uma fé genuína. Deus está procurando homens e mulheres que o amem, mas que o amem muito, muito mais do que amam ao mundo. Deus está procurando por homens e mulheres que se levantam com um ardor no seu peito, com um fogo no seu coração, e que diz assim: eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, eu tenho um chamado de ser um testemunho vivo de Jesus Cristo nos dias de hoje, e todos aqueles que passarem por mim vão experimentar dessa água, vão experimentar dessa presença, porque vai fluir da sua vida, vai fluir de você, querido. Quando nós começamos a viver uma fé sem fingimento, as pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a ser contagiadas, elas começam a ser impactadas por aquilo que elas estão vendo nós vivermos. Não pense você que as pessoas não estão olhando para você, elas estão olhando para você muito mais do que você imagina. E no seu dia a dia você vai manifestar uma fé fingida ou uma fé genuína, uma fé verdadeira. Onde estão aqueles que o Senhor escolheu em Bandeirantes? Amém? Onde estão aqueles que o Senhor escolheu para viver uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira? Eu sei que vocês já têm se esforçado para isso. Eu acompanho vocês lá nas redes sociais, pastor. Vocês já são uma referência para nós. Nós olhamos para vocês e dizemos assim: olha, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vocês são uma referência para nós. Eu sei que vocês estão caminhando nessa direção. Mas, queridos, nunca é tarde para a gente relembrar alguns princípios da nossa vida, não é verdade? Eu vejo que a vida cristã, ela é como um carro. Você compra um carro zero, você começa a andar com ele, não é? Passa um tempo, 5.000 quilômetros, você volta e faz uma revisão. Depois de um tempo, você anda mais, volta e faz uma revisão. A vida cristã é assim. Você começa a sua caminhada com Jesus, mas daqui a pouco você tem que parar e fazer uma revisão. O que está errado?
né? O que eu preciso mudar, o que precisa ser ajustado para que eu possa rodar melhor. Aí você vai andando e volta e faz uma revisão. A vida cristã é assim. Eu sei que você já ouviu falar muito de renúncias, mas o que você precisa renunciar hoje para viver uma fé sem fingimentos? O que você precisa deixar hoje para viver uma fé sem fingimentos? Às vezes, queridos, são coisas tão pequenas, mas que fazem um estrago danado na sua vida e você nem imagina. Às vezes é uma coisinha que você está vendo, às vezes é um olhar, é uma conversa, mas é algo que pode acabar com a sua vida, pode deteriorar o seu testemunho, pode acabar até com a família. Sabe, então, o Senhor nos chama a vivermos uma vida de renúncias, por amor a Ele, por amor à Sua palavra, por amor à Sua presença. Vamos aprender a cultivar a presença, a estar na presença, a adorar o Senhor. Sabe, eu posso te garantir uma coisa, que a presença de Deus, ela é tão incrível, que quando você entra na presença dEle, você começa a desfrutar de tudo aquilo que Ele pode derramar sobre a tua vida. O seu coração vai ser tão impactado, querido, que nenhum prazer nesse mundo vai ser capaz de suprir isso. Quando nós começamos a cultivar a presença, tenha esse hábito. Sabe, nós estamos edificando uma igreja lá em Pinhais, uma igreja que ama a presença. Então nós temos uma sala de oração na quarta-feira. Hoje está tendo sala de oração lá. Os irmãos estão lá orando por mim, orando por vocês. E nós temos vivido isso. Uma igreja que ora, uma igreja que se desenvolve em oração. E nós temos experimentado de coisas incríveis que o Senhor tem feito, com poucas pessoas, mas coisas incríveis o Senhor tem feito. E nós temos vivido isso, sabe? O privilégio de estar na presença, de cultivar a presença de Deus. A segunda coisa que nós precisamos levar em consideração, além da renúncia, é que o impacto de uma fé sem fingimentos. O impacto de uma fé sem fingimento é que ela vai deixar um legado. Todos nós estamos deixando um legado. Alguns vão deixar um legado negativo, outros vão deixar um legado positivo. E que eu e você sejamos aqueles que vão deixar um legado de fé. Um legado de alguém que creu. Alguém que, olha, essa pessoa foi apaixonada por Jesus de uma maneira tremenda. Quando nós olhamos o texto e vemos aqui o Paulo citando os familiares de Timóteo, citando a avó, a mãe de Timóteo, que deixaram um legado para ele, um legado de uma fé verdadeira. E eu pergunto para você, como você se vê daqui a 10, 20, 30, 40 ou 50 anos? Como você se vê? Como você vê a sua vida cristã daqui a 10, 20 ou 30 anos? Queridos, nós estamos numa caminhada e nós estamos construindo. E o que você tem construído na sua vida cristã? O que você tem construído na sua caminhada com Jesus? Às vezes nós caímos no comodismo de achar que é só entregarmos o nosso coração ao Senhor e vivermos uma vida com Ele e entregar mesmo e pôr no piloto automático. Eu só vou no culto, ali, mas assim, queridos, coloca na sua cabeça uma coisa: você está em construção. Não pare a construção. Não pare. Como você está construindo a sua vida? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Sabe uma coisa que nós nos preocupamos lá em casa, e você que tem filho, eu creio que o pastor também, e a sua esposa também passam por isso. Camila e eu, muitas vezes nos perguntamos assim: olha, o Isaac tem visto a gente orar pouco, você não acha? Aí a gente senta, conversa, fala: não, a gente precisa orar mais na frente do Isaac. Então, às vezes a gente começa a orar na frente dele e a gente começou já a perceber algumas reações dele, né? Às vezes, esses dias nós estávamos no carro, estava tocando uma música, aí o cantor deu glória a Deus, o Isaac falou glória a Deus. Eu falei: olha aí, ó, tá pentecostal o menino hoje. Mas porque ele está caminhando com a gente e observando, porque nós estamos deixando um legado para ele. Todas as vezes que eu olho para ele, e isso enche o meu coração de muita alegria, eu olho para ele, eu digo assim: filho, você é como uma flecha. Você vai voar a lugares altos. Você vai ir para lugares onde o papai e a mamãe não conseguiram ir. Você vai levar a mensagem do Evangelho a lugares onde nós não conseguimos ir. Você vai fazer coisas que nós não conseguimos fazer, porque Deus tem um propósito para a sua vida também. Querido, você está deixando um legado para a próxima geração. Como você se vê? Comece a construir esse legado que você está deixando, caso você não tenha começado.
para você deixar um legado de fé, um legado de um homem, uma mulher de Deus, que ora, que busca, que cultiva a presença do Senhor. Eu tenho apenas 29 anos, eu me considero um jovem, apesar de que já vi um cabelo branco aqui, é o ministério, eu acho. Eu sou um jovem, mas eu já me preocupo eu me preocupo com o legado que eu vou deixar para a próxima geração, que eu já estou deixando. Eu me preocupo com isso, porque os dias atuais não são dias fáceis, você sabe disso. Os dias em que nós estamos vivendo não são dias maravilhosos, e nós precisamos deixar um legado forte para a próxima geração, que a próxima geração, ao olhar para nós, ela possa querer Jesus, assim como nós estamos querendo. Amém? Que as pessoas, ao olharem para a sua história daqui 50 anos, possam dizer assim: essa pessoa deixou para nós um legado de alguém que viveu sinceramente uma vida cristã, que de fato teve uma fé sem fingimentos, uma fé verdadeira. Sabe, nós já temos vivido isso há muitos anos. Nós vivemos hoje o que vivemos porque pessoas lá atrás semearam muito. Muitos semearam com a sua vida. Quando nós vemos a história da igreja, nós vemos tantas pessoas que morreram por causa do Evangelho, pessoas que morreram por amor a Cristo, porque estavam deixando um legado de amor e paixão. Quando eu olho para a história da igreja, eu me lembro de um homem chamado Policarpo, que foi bispo em Esmirna, e eu acho a declaração dele no seu último dia de vida uma das mais impactantes. Esse homem, ele foi bispo, e com 86 anos ele foi preso, levado para um estádio público. Aquele estádio estava lotado de pessoas que iam ali para assistir o espetáculo. O espetáculo eram cristãos que eram mortos por amor a Jesus. E esse homem com 86 anos foi levado para esse lugar cheio de gente, pronto para ver ele morrer. E a pessoa que o pegou o pressionou por várias vezes, dizendo para ele assim: negue o Cristo e diga que César é o Senhor. Negue o Cristo e diga que César é o Senhor. E esse homem, olhando para ele, disse assim: há 86 anos da minha vida, eu tenho servido a Ele, e Ele nunca me fez mal nenhum. Como eu poderia negar o meu Rei? Eu poderia negar o meu Senhor? E naquele momento a fogueira foi acesa. Aquele homem foi amarrado. E quando foram colocar ele na fogueira para ser queimado vivo, ele disse assim, ele fez uma oração. E a história diz que a oração que ele fez foi uma oração tão em paz, que impactou as pessoas que estavam assistindo aquele espetáculo. E diz a história que enquanto o corpo dele queimava, o cheiro que subia era como de incenso. Aquele homem foi de fato um sacrifício vivo, puro e agradável a Deus. Aquele homem deixou um legado de alguém que estava disposto a morrer pela sua fé no Senhor Jesus. Um homem que viveu uma fé sem fingimentos. Querido, nós estamos num país em que ainda nós podemos celebrar Jesus de forma livre. Nós estamos num país em que você pode abrir a sua Bíblia numa praça, ler a sua Bíblia. Nós estamos num país em que nós ainda podemos cultuar ao Senhor com todo o nosso coração. O que te impede hoje de viver uma fé sem fingimentos? Ninguém tem uma arma apontada para a sua cabeça dizendo assim: olha, se você não negar o Cristo hoje, você vai morrer. Ninguém tem isso para você hoje. O que te impede de viver uma fé sem fingimentos? Sabe, abandone aquilo que você precisa abandonar. Renuncie o que você precisa renunciar. Mas não perca a oportunidade de viver uma fé genuína diante do Senhor. Amém? Eu quero pedir que você se coloque em pé, por favor. Posso, pastor, orar? Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos nessa noite, com muito temor, com muito tremor diante do Senhor, nós queremos pedir, Pai,
remove de nós aquilo que precisa ser removido, porque nós queremos viver uma fé sem fingimento. Nós queremos, ó Pai, que as pessoas ao olharem para nós, que nós tenhamos, ó Pai amado, o privilégio, e isso tudo para a honra e glória do Seu nome, de que as pessoas ao olharem para nós possam dizer assim: olha, eu me alegro porque o Jefferson viveu uma fé sem fingimento. Que as pessoas ao olharem para a sua vida, elas possam dizer assim: olha, eu me alegro porque essa pessoa viveu uma fé sem fingimentos. Queridos, o Senhor nos chama nessa noite a deixarmos o que nos atrapalha. O Senhor nos chama nessa noite a abandonarmos o que nos atrapalha de viver uma fé genuína. O Senhor nos chama nessa noite a trazer à nossa memória que nós estamos deixando um legado para a próxima geração, que nós estamos deixando para a próxima geração um legado. E qual é o legado que você e eu estamos deixando? Que seja um legado de um homem, de uma mulher de Deus, um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher que ame a Deus. Pense naquilo que essa cidade pode viver se você for alguém que vive essa fé sem fingimento. Mais uma vez, citando Wesley, ele dizia assim: me dê 100 homens que nada temam senão o pecado, e eu abalarei o mundo. Eu creio que aqui nós temos uma quantidade de pessoas suficiente, que se nada temerem senão o pecado, vocês vão abalar as estruturas de Bandeirantes, e essa cidade vai ser tocada pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus, e em nome de Jesus, vocês serão tremendamente usados para isso. Mas para isso nós precisamos daqueles que desejam viver uma fé compromissada, uma fé compromissada com o Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, alinha os nossos corações, porque nós queremos viver o seu propósito, nós queremos viver, ó Pai amado, essa fé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você foi abençoado, amém. Glória a Deus. Que palavra, né, queridos, para o nosso coração. Que possamos, mais do que entender, corresponder com aquilo que nos foi liberado nessa noite, amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, para todo derramar de poder de Deus manifesto, precisa também vir com antecedência um derramar de renúncia por amor de forma manifesta também. Que possamos renunciar de forma manifesta por amor, não por obrigação, não por aquilo que Deus pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu, que é Cristo. Aleluia. Como diz John Wesley, conversão é a gente saindo do mundo, santificação é o mundo saindo de dentro de nós. Que a gente possa trilhar um caminho de santificação. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que possamos, mais do que nos preocupar em deixar uma herança para os nossos, que possamos deixar um legado. Porque herança é o que a gente deixa para, legado é o que a gente deixa em alguém. Então que a gente possa viver para deixar um legado nos nossos. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Que possamos ver uma fé genuína, sem fingimento. Amém. Glória a Deus. Jefferson, Camila, obrigado. Sempre uma alegria, sempre que vocês estiverem por aqui. Grita, é uma bênção ter vocês aqui com a gente, viu? Já estávamos com saudade. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês lá também. Que o ministério de vocês continue sendo frutífero naquele lugar onde o Senhor plantou vocês. Em nome de Jesus. Continue perseverando e crendo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos no seu lugar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra liberada ao nosso coração, que nos confronta,
Senhor, para que possamos revisar, ó Deus, como está o nosso cristianismo, para que possamos, ó Deus, juntos como família, ó Deus, permitir que o Senhor nos sonde, para que possa ser revisado, Senhor, algo que possa ser melhorado, porque não há nada tão bom que possa melhorar, e nós queremos sempre, ó Deus, estar abertos para que o Senhor nos melhore, para que o Senhor nos transforme, para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Senhor, queremos refletir a essência do Teu ser, através do nosso ser. Queremos refletir, ó Deus, a essência daquilo que o Senhor faz, através do nosso fazer. Queremos refletir a essência do que o Senhor tem, através do nosso ter. Que tudo em nós, ó Deus, aponte para Ti. Que tudo em nós, ó Deus, possa ser instrumentalidade de impacto para alcançar corações. Essa é a nossa oração, ó Deus, e o nosso clamor nessa noite. No nome de Jesus, nos dê uma fé genuína e verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus, inabalável. Essa é a nossa oração e o nosso clamor. No nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o amor de Deus o Pai, o nosso Abba Pai, a comunhão, a consolação, as virtudes e os dons do Espírito, seja sobre todo aquele que crê, hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para o seu lado. Tenha uma fé verdadeira. Fala nada de fingimento. Aleluia. Fala para o pessoal do seu lado. Fala assim: não seja um personagem. Fala, seja real. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe sua vida. Não saia sem dar no mínimo uns 20 abraços. Deus te abençoe em nome de Jesus.